Hoje vou tentar ser bem objetivo na apresentação. Eu acho que o pessoal já conhece mais ou menos o seminário, tem nossa página lá, onde a gente pode sempre encontrar a programação e o link para a sala do Google Meet. E a única coisa que eu queria, antes de apresentar nosso palestrante, a única coisa adicional que eu queria dizer é lembrar todos de manter os microfones silenciados. Se quiser fazer alguma interação durante a apresentação, para fazer via chat, e aí no final a gente abre para perguntas, seja por microfone, por chat, do jeito que vocês acharem melhor. Bom, então, nosso palestrante de hoje é o professor Leilton Pedrosa, da Unicamp. Ele tem mestrado e doutorado pela própria Unicamp, onde ele é professor hoje. Ele faz a pesquisa dele na área de algoritmos de aproximação ou aproximativos, dependendo do estado onde você estiver, você vai preferir uma expressão ou outra. E ele tem vários trabalhos em veículos muito bons e a bolsa de produtividade do CNPq. E hoje ele vai falar sobre aproximação para o problema do alugador de veículos. Então, é um prazer ter você aqui, Leilton. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, então, o convite seu e do Guilherme. E queria agradecer também a iniciativa de criar esses seminários online. Eu acho que é uma boa oportunidade para a comunidade da área interagir e falar um pouquinho do seu trabalho e talvez fomentar mais essa área. Principalmente agora, né, que a gente está sempre sob ataque. Então eu vou falar um pouquinho sobre algoritmo de aproximação e a gente vai falar desse problema aqui, que é o problema do alugador de veículos. Esse problema ele foi apresentado para mim, por uma aluna de mestrado, para um estudante de mestrado, a Grace. Na verdade, esse problema eu acho que foi introduzido por um pesquisador, acho que da UFRN, e aí a gente começou a trabalhar nele por causa dessa aluna, então é um trabalho em conjunto com ela e com o Rafael. Antes disso, eu queria lembrar, então, o que é um problema bem clássico, um problema de roteamento, que é o problema do TSP. E a brincadeira é o seguinte: imagina que você tem um caixeiro viajante, todo mundo deve conhecer os caixeiros, aquele pessoal que sai vendendo enciclopédia de casa em casa. E esse caixeiro ele tem um conjunto de cidades para visitar. E para isso ele decide alugar um veículo. Eu destaquei um veículo aqui porque ele vai fazer só um veículo vai utilizar só um veículo no caixeiro viajante clássico. E o objetivo é bem simples de enunciar, ele simplesmente quer encontrar uma rota que visita todas as cidades de comprimento mínimo. Então, imagina que tem várias cidades aqui, você pode pensar que você tem Manaus, que você tem Fortaleza, que você tem Brasília, São Paulo, Porto Alegre, e você quer visitar todas essas cidades com um veículo só. Então, para formalizar esse problema, bom, tem que falar de grafos, né? Então, a entrada é um grafo, mas é um grafo bem simples, é um grafo completo, tem aresta de todo mundo para todo mundo. E só que cada aresta ela está associada a um peso que a gente chama de distância. Esse termo de distância aqui, a gente vai falar mais dele, do que significa distância, mas por enquanto a gente só está pensando que isso é um número real, não negativo. E desse grafo a gente quer encontrar uma rota C. Uma rota é simplesmente um percurso nesses vértices, em todos os vértices do grafo, que minimiza DC. Eu estou escrevendo DC aqui simplesmente para falar das arestas que estão nessa rota. Então, é um problema bem simples de enunciar e bem simples também de explicar, mesmo para quem não entende nada sobre grafos ou sobre algoritmos. Então, você tem um conjunto de cidades, você quer um percurso, que eu estou botando de verde, eu quero um percurso menor. É muito fácil. Só que eu escrevi aqui que TSP é um problema difícil. E para explicar por que TSP é um problema difícil, primeiro a gente precisa lembrar de um outro problema, esse sim um problema em grafos, que é chamado de ciclo miltoniano, em homenagem lá ao Hamilton. E o Hamilton fez essa seguinte pergunta: suponha que eu te dou um grafo G, e todo mundo aqui sabe o que é um grafo, né? Um conjunto de vértices, conjunto de arestas. Existe
um ciclo que percorre por todos os vértices, o ciclo é um percurso que passa por cada vértice uma vez. E eu responderia por Hamilton, sei lá, esse problema é muito difícil. E esse problema é muito difícil no sentido de que ele é NP difícil, então a gente acredita que não existem algoritmos polinomiais para resolvê-lo. O melhor algoritmo para esse problema, ele tem complexidade 2 a n elevado vezes n ao quadrado. Então, se n for acima de 32, eu já desisti de resolver mesmo com computador rápido. Mas se ciclo hamiltoniano é um problema difícil, TSP também é um problema difícil, e isso é muito fácil convencer vocês desse fato. Basta fazer o seguinte. Para cada par de vértices U, V, então você pode imaginar que para cada par de cidades U e V, eu vou definir um peso. Então, eu vou falar que o peso desse par de vértices é 0 se existe aresta no meu grafo que o Hamilton me deu. E eu vou falar que esse peso é 1 se o V não for aresta desse grafo que eu recebi. Só isso que eu vou construir. E vamos supor que eu saiba resolver o problema do caixeiro viajante de maneira eficiente, então eu vou resolver essa instância que eu acabei de criar. E agora é fácil ver que existe um ciclo hamiltoniano no meu grafo do Hamilton, se somente se essa instância do caixeiro viajante tem valor ótimo. Isso é fácil ver pelo seguinte motivo. Se existe um ciclo hamiltoniano no grafo, então existe um percurso que só passa por arestas de custo 0. Então o valor seria 0. Por outro lado, se existe um percurso que custa 0, nenhuma aresta tem custo 1. Então todas as arestas têm custo 0, então todas as arestas do meu percurso do caixeiro viajante são arestas do meu grafo original. Então é bem simples saber que se eu sei resolver o TSP eficientemente, eu saberia resolver esse ciclo hamiltoniano, e eu acredito que isso não é verdade. Mas mais do que isso, o TSP é difícil de aproximar. Então eu vou lembrar que aqui é um algoritmo de aproximação. Rapidinho, e é algo bem simples, na verdade. Um algoritmo de aproximação é simplesmente um algoritmo rápido. E para explicar que é um algoritmo rápido, basta lembrar que a gente entende como eficiente ou rápido um algoritmo que executa em tempo polinomial. O polinomial aqui sempre no tamanho da entrada, no n. Então, se eu tenho n vértices, eu quero um algoritmo do tipo n ao quadrado, n ao cubo, ao contrário daquele algoritmo que eu falei, que era 2 elevado a n vezes n ao quadrado. Então, eu quero um algoritmo do tipo n ao quadrado, n ao cubo, n é décima, n é qualquer constante. E a segunda coisa é que esse algoritmo ele devolve uma solução para o meu problema, é um problema de otimização, que ela tem um custo não muito ruim. O que significa não muito ruim? Que o custo é limitado por um alfa, que a gente chama de razão de aproximação, vezes o valor ótimo. Então, se o melhor percurso que existe de um caixeiro viajante tem comprimento 100, se eu encontrar um percurso que tem comprimento 120, eu estou falando que essa solução é uma 1,2 aproximação, e assim por diante. Mas eu também não vou aproximar o TSP. Simplesmente porque se eu tiver uma solução aproximada, que custa alfa vezes o OPT, essa solução aproximada ela tem custo 0 se somente se existe um ciclo hamiltoniano, independente do alfa. Certo? Porque já que o ótimo é 0, qualquer alfa que eu colocar, a solução tem que valer 0, qualquer solução aproximada. Então, se existisse uma alfa aproximação, eu saberia resolver ciclo hamiltoniano e, portanto, não existe aproximação para o TSP. Mas aí entra a métrica na jogada. E aí eu vou lembrar por que eu enfatizei o fato de eu ter chamado aquele peso da aresta de distância. Na matemática, distância não é qualquer valor positivo. Aquela função de pesos que eu defini naquela instância, que era 0 ou 1, é uma distância muito boba, no sentido de que na vida real, no mundo real, tomar atalhos deveriam ajudar e não piorar a situação. Mas aquela distância que eu defini antes, ela não satisfaz a desigualdade triangular. Para explicar o que é uma desigualdade triangular, é só relembrar. Imagina que eu tenho aqui um conjunto de cidades, e hoje em dia as cidades estão bem próximas, né? Então, Porto Alegre está a 10 metros de São Paulo está a 2 metros de Brasília está a 5 metros de Manaus. Qual que seria
a distância que a gente espera de Porto Alegre aqui no fundo até Manaus, com certeza seria menos do que fazer toda essa volta aqui. Então, nesse exemplo aqui, satisfazer a desigualdade triangular significa que essa distância é no máximo 10 mais 2 mais 5, ou seja, no máximo 17. Naquela instância que a gente criou, a gente tinha zeros e uns, e é fácil ver que a gente ia ter um percurso de 0 aqui, mas ia ter uma aresta de 1 aqui. Então, tomar atalhos não era bom naquela distância. Quando a gente supõe que a função de peso ela é uma função de distância de fato, ou seja, que a gente está trabalhando no espaço métrico, o problema do caixeiro viajante fica fácil, pelo menos fácil de aproximar. E isso é fácil porque são 3 passos bem simples. Primeiro eu pego o meu conjunto de cidades e construo uma árvore geradora mínima. Essa árvore geradora mínima, a gente vai lembrar, é simplesmente um grafo gerador, ou seja, um grafo que contém arestas que conectam todas as cidades. Essa é a definição de árvore geradora mínima. E para ser mínima, a soma dos pesos dessas arestas são bem pequena. Então é a menor soma possível. Qualquer outra combinação de arestas que conecta o grafo seria maior. Esse problema aqui ele é fácil, todo mundo deve conhecer, que tem vários algoritmos para ele. A gente não entra nele, você podia usar o algoritmo do Prim, do Kruskal, ou seu algoritmo preferido, ad hoc. E depois eu vou fazer uma busca em profundidade, aquilo que a gente aprendeu em estrutura de dados, que é simplesmente percorrer essa árvore em profundidade. Então eu começo em um vértice qualquer, começo a percorrer, vou dando a volta nesse grafo, e no fundo eu vou ter dando a volta até chegar ao vértice original. Aqui a gente acabou de encontrar uma rota. Então, essa rota, como ela percorre todas as arestas da minha árvore geradora, é uma rota geradora, e ela é um circuito fechado. Se a gente quiser não repetir vértices, tudo bem, a gente pode tomar atalhos, porque é a nossa função de distância métrica. Então, esse é o algoritmo bem simples. Então, eu falei que era fácil aproximar. Por que eu estou falando que isso aqui é uma solução aproximada do TSP? Porque eu posso perguntar para você qual que é o valor dessa solução obtida. Bom, para início de conversa, a gente sabe que cada aresta da árvore geradora foi utilizada 2 vezes nessa rota verde. Então, o custo da solução que eu devolvi, ela custa, no máximo, 2 vezes a árvore geradora mínima. Se eu fizer atalhos, eu ainda posso diminuir aqui um pouco o valor. Então, eu estou pagando, no máximo, 2 vezes o valor da árvore geradora. Por sua vez, a árvore geradora mínima é o subgrafo gerador que tem menor peso. Entre os subgrafos geradores, uma solução ótima do caixeiro viajante também é um subgrafo gerador. Comparado com o subgrafo gerador do menor peso, ele só pode ter um peso maior. Então, portanto, a árvore geradora mínima é menor, o valor da árvore geradora mínima é menor do que o valor da solução ótima do caixeiro viajante. E acabou. É tudo isso que a gente precisava para dizer que a gente tem uma duas aproximação. A gente dá um algoritmo que é executado em tempo polinomial, porque calcular a árvore geradora mínima com PRIM é polinomial, fazer um percurso em profundidade é tempo polinomial, e dá um limitante superior sobre o valor dessa solução. A gente obteve uma duas aproximação, então é algo bem simples, é aquilo que a gente sabe fazer em aproximação. Bom, agora a gente vai falar desse bendito do caixeiro alugador, né? Hoje a gente tem um cenário um pouco mais modernoso e o caixeiro viajante ele pode escolher entre diversas possibilidades. Então ele não precisa escolher e comprar seu carro, se bem que ele vai para Manaus, né, Rosiane? E ele deveria ter um carro bem bom para conseguir percorrer toda essa distância, mas hoje a gente pode fazer algo um pouquinho mais esperto, que é utilizar diversos carros diferentes. Se eu não preciso viajar de uma vez só, eu posso viajar a uma cidade, parar lá, pousar, pegar outro carro. Então, se a gente pensar num turista que está querendo visitar vários pontos, ele pode usar o táxi, ele pode usar o Uber, ele pode usar a 99, ele pode usar diversos aplicativos. Se eu estou pensando num caixeiro viajante, ele pode alugar diversos veículos. E cada veículo, ele vai percorrer uma rota diferente. A ideia aqui é que a gente tem um problema de roteamento do ponto de vista do cliente, não da empresa que faz o roteamento. Então, do ponto de vista do cliente, ele pode contratar diversas empresas diferentes para fazer a sua rota.
O objetivo agora é determinar quais partes eu vou percorrer com cada veículo e, claro, minimizar o custo total. A gente sempre tem essa motivação econômica desse nosso mundo capitalista, ou pelo menos ambientalmente saudável. E com isso surge o problema do alugador de veículos, que não por coincidência se chama CARS. O custo de percorrer cada parte depende da empresa que eu vou contratar. E claro, se eu pudesse contratar todas as empresas e não tivesse nenhum outro custo, eu podia reduzir esse problema para o cachê do viajante. O que torna esse problema interessante é o fato de que toda vez que eu alugo um veículo, eu preciso pagar uma taxa de devolução para o carro alugado. Então, como eu posso alugar o carro em Porto Alegre e deixar o carro em Brasília, eu tenho que pagar uma taxa de devolução. Então, agora a gente generaliza o problema do TSP com o que a gente chamou de UCARS. Ele é um pouquinho mais difícil de descrever do que o TSP, mas vamos lá. A entrada é um grafo, de novo, um grafo simples, né, um grafo completo. Em vez de ter uma função de distância, como no caso do TSP, a gente vai ter R funções de distância, para dizer que cada função de distância corresponde a uma empresa que aluga o veículo, no sentido de que o preço praticado por cada uma das empresas é independente. Então, essas R funções de distâncias, elas são completamente independentes. Tudo o que eu sei é que cada uma delas é uma função de distância. E, além disso, tem uma taxa de retorno. Essa taxa de retorno eu estou representando como um número racional G, maior ou igual a zero. E a saída, então, é determinar as partes do meu percurso. Então, são várias partes, cada parte vai ser percorrida com um veículo, e eu quero minimizar, claro, o custo de percorrer com aquele veículo J, essa parte SJ, mais o custo de devolver o carro para esse percurso. Somando isso para todos os percursos, claro, tem que percorrer todas as cidades. A gente chama esse problema de CARS uniformes porque a gente está supondo que a taxa de retorno ela é fixa para todas as empresas. Na prática, isso não é verdade, mas para simplificar um pouquinho o nosso modelo teórico, a gente supõe isso. A gente vai ver que já com essa suposição, o problema é difícil. Então, aqui a gente tem um problema. A gente pode pensar que a gente faz o percurso Manaus-Brasília com uma empresa, pode ser uma empresa de avião, alguma coisa. Depois a gente faz Brasília, São Paulo, Porto Alegre e até Fortaleza com um carro. A gente aluga um carro lá na minha locadora de veículos e a gente pousa lá em Fortaleza, a gente visita a Cláudia e depois a gente decide voltar para Manaus, a gente aluga uma outra empresa de transporte. Então, aqui tem uma solução para o nosso exemplo de problema. Bom, vamos fazer uma revisão rapidinha da literatura. E aqui a gente tem uma revisão curtíssima do TSP. Então, é um algoritmo principalmente estudado no espaço métrico. Ele tem motivações mesmo fora do espaço métrico. E aquele algoritmo bobinho que a gente falou já é uma duas aproximação. E você pode perguntar o que existe de melhor para isso? O que existe de melhor para isso foi vendido pelo Christofields lá em 1976, né? Eu acho que eu ainda não tinha nascido nessa época. Incrivelmente, esse é o melhor algoritmo que a gente tem, é uma 3 meios aproximação para esse problema. Aqui eu estou resumindo muito a história do TSP. Obviamente, existem muitos trabalhos depois de Christofields, mas nenhum deles conseguiu melhorar essa razão de aproximação. A história do CARS, ela é bem mais recente, ela foi introduzida por Goldbach e outros, lá em 2012, e esse problema foi tratado principalmente utilizando heurísticas como algoritmos genéticos e todo tipo de heurísticas que você quiser imaginar, como GRASP, busca tabu. Tem muito trabalho de heurísticas para esse problema, e alguns trabalhos de algoritmos exatos baseados em formulações matemáticas. Quando eu falo formulação matemática, eu estou falando ou em um programa linear inteiro, ou em uma formulação de fluxo de redes, etc. Mas nenhum estudo no sentido de aproximação. Então, essa foi a pergunta que eu fiz para minha estudante de mestrado. Perguntei para a Grace, existe alguma aproximação
Ela respondeu que não, e então eu falei para ela, então as nossas tarefas são responder essas perguntas. As primeiras tarefas que a gente vai responder hoje, aí na aproximabilidade, a gente quer saber se existe aproximação, e a gente respondeu que não. Não existe aproximação nenhuma se a gente supor que a gente quer visitar cada cidade só uma vez, do jeito que o problema foi definido originalmente. Além disso, mesmo para a versão simplificada do CARS, a gente vai descobrir que não tem nenhuma C-log-N aproximação com C menor do que 1. Só que são notícias ruins, né? O fato de não ter uma aproximação é uma notícia ruim. Eu não quero contar para o meu chefe que não tem uma aproximação. Eu quero contar para o meu chefe que eu tenho um algoritmo de aproximação. Então, a gente também vai dar 2 algoritmos aqui. Um é uma redução bem simples para o Group TSP. A gente vai falar dele já, rapidinho. E depois a gente vai dar uma odd-log-N aproximação. É uma aproximação muito ruim, mas como a gente sabe que C-log-N é um limitante inferior, meu chefe vai estar convencido que eu fiz o melhor que eu pude. Então, essas são as nossas tarefas. Vamos tentar responder a cada uma desses pontos a partir de agora. Bom, primeira, eu quero falar para vocês que esse problema não tem nenhuma aproximação geral. E o problema do jeito que foi definido lá pelo Goldberg. Se a solução for definitivamente um ciclo, isso é, se não repetir vértices, e aproximar o CAS implica em resolver ciclo hamiltoniano eficientemente. Não é muito difícil ver isso, mas eu não vou explicar aqui, do mesmo jeito que eu resolvi ciclo hamiltoniano quando eu resolvi o TSP sem métrica. Então, não existe aproximação para o problema CARS em geral, a não ser que P seja diferente do P. E aqui eu estou supondo que mesmo que cada função de distância das companhias seja uma métrica. Porque como eu tenho várias métricas diferentes, eu posso meio que simular. E eu perco a estrutura do espaço métrico. Mas, para a nossa motivação que eu falei de um caixeiro que quer simplesmente visitar várias cidades, tanto faz se ele visitar várias vezes a mesma cidade. Eu mesmo moro em Brasília, tanto faz se eu visito Brasília mais de uma vez, eu aproveito e visito aqui na minha família. Então, repetir vértice na nossa motivação não é um problema. Então, a gente vai dizer que uma solução para o CAS é qualquer rota geradora, não só um ciclo gerador. Ou seja, a gente permite repetição de vértices. Mesmo assim, não existe uma C-log de N aproximação, a não ser que P igual a NP. E explicar isso é algo bem simples, só que eu vou precisar antes falar de um outro problema que a gente chama de set cover, ou cobertura por conjuntos. E o que a gente vai fazer é uma redução, ou seja, eu vou querer reduzir esse problema de cobertura por conjuntos se eu soubesse resolver o caso eficientemente. Então, vamos lembrar o que é a cobertura por conjuntos. Eu tenho um conjunto universo. Então, o conjunto universo são os elementos que eu quero cobrir. E eu tenho uma família de conjuntos. Eu tenho, nesse caso aqui, N conjuntos. Conjunto 1, conjunto 2, conjunto N. São uma família de conjuntos. Cada elemento deles aqui é um subconjunto do 1. E eu quero descobrir se tem como selecionar cada desses conjuntos de forma a cobrir todos os usos. Esse é um problema bem clássico. E o que a gente vai fazer é simplesmente, dada essa instância de cobertura por conjunto, criar uma instância equivalente do CAS. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar esse grafo auxiliar aqui, que é bem simples. Para cada conjunto, eu vou criar 2 vértices. Um vértice representando todos os elementos, aqui deveria ser U, tá? Todos os elementos que não estão no conjunto, ligado a uma aresta, com outro vértice representando todos os elementos que estão no conjunto. Eu vou falar que essa aresta aqui, ela tem peso m mais 1. M é um número de conjuntos. E vou adicionar um vértice V0 aqui, com custo 0. Para cada um desses conjuntos, eu vou criar um ramo deles. E, finalmente, para completar a minha instância do CAS, eu vou falar que o custo da taxa de retorno é 1. Bom, como eu sei que pegar todos os conjuntos, os M conjuntos, eu cobriria o conjunto universo, eu posso simplesmente pegar um carro, visitar todas as cidades do S1, voltar ao V0, visitar todas as cidades do S2, voltar ao V0, etc., pagando 0 de deslocamento e pagando M vezes 1
taxa de retorno, tem uma solução 1. Então, eu sei que numa solução qualquer, nessa instância aqui, eu nunca vou usar arestas desse tipo aqui de custo mais 1. O que isso implica? Implica que se existe uma solução que só escolhe K desses conjuntos, a solução do K tem tamanho no máximo K e vice-versa. Ou seja, a gente fez uma redução de cobertura por conjuntos para o K, e como eu sei que cobertura por conjuntos não tem uma C log N aproximação com C menor que 1, tampouco pode ter o K. É só isso para falar da inaproximabilidade. Bom, então agora a gente vai falar de resultados positivos. O que são os resultados positivos? A gente quer encontrar um algoritmo de aproximação para esse problema. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai perceber que esse problema, do jeito que a gente definiu, ele é muito parecido com uma versão do TSP que já existe, ela é bem estudada, que chama Group TSP. O Group TSP, ele é parecido com o TSP, mas ele é um pouquinho diferente. Imagina que em vez de você visitar todas as cidades, você quer visitar para cada grupo de cidades, pelo menos uma. Por exemplo, para cada estado, você quer visitar uma cidade naquele estado. Então, o grupo de cidades seria as cidades de um estado, e eu quero visitar pelo menos uma cidade em cada estado. Então, esse é o problema do Group TSP. Bom, o que a gente vai fazer agora é o sentido contrário. A gente vai fazer uma redução que começa no K, ou seja, eu quero resolver o K, supondo que eu sei resolver Group TSP. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é relativamente simples. Eu vou fazer o seguinte, eu pego o meu grafo G, que representa aquela distância, as distâncias, e vou fazer R cópias dele. Uma cópia do G para cada empresa. Para cada cópia, eu vou ter as arestas com os pesos correspondentes às distâncias daquela empresa correspondente. Então, por enquanto, o passo 1, eu vou ter R cópias desse meu grafo totalmente disjuntas, e agora eu vou fazer o seguinte, para os vértices em cada cópia do grafo que correspondem a uma mesma cidade, eu vou ligá-los com uma cliquezinha, e as arestas vão ter um custo G. Então, sair de um vértice de uma cidade para ir para um vértice da mesma cidade, mas correspondente a outra empresa, representa aqui nesse gráfico que eu estou criando a mudança de veículo. Como toda vez que eu mudo de veículo, eu pago uma taxa de retorno, eu pago o G, então eu associo o G a essa aresta. Depois eu falo que cada cidade, ou seja, todos os vértices, todas as cópias do vértice que correspondem a uma cidade, elas formam um grupo. Então, eu tenho exatamente uma instância do grupo TSP. Eu acho que deve ter dado para entender que esse aqui são problemas, essa instância aqui ela é completamente equivalente ao grupo TSP e é uma instância. Então, uma rota do grupo TSP nessa instância aqui, ela vai percorrer uma cópia de cada cidade em alguma empresa, que é exatamente o que a gente queria. E toda vez que eu mudo de veículo, eu pago aquela taxa G, eu passo por aquela aresta. Uma consequência boa disso é que uma aproximação do grupo TSP implica numa aproximação para o CARS. E como a gente sabe que, bom, essa aproximação aqui ela é completamente não trivial, mas ela é uma caixa preta para a gente, ela é uma log quadrado N vezes uma log R aproximação para o grupo TSP, implica também numa log quadrado N vezes uma log R aproximação para o CARS. Quando a gente olha para esse número ele não é muito bom. Mas essa ideia ela generaliza para outras variantes do CARS, então essa é uma resolução importante no sentido de entender esse problema. Para o nosso caso em particular, que a gente está tentando resolver o caso uniforme do jeito que a gente definiu, isso é muito ruim, porque tudo que eu vou contar para o meu chefe é o melhor, não é possível fazer melhor do que log de N, mas eu só consigo uma log quadrada, então eu não quero contar isso para o meu chefe, eu queria um fator bem melhor do que log quadrada. Para encontrar um algoritmo melhorado, a gente vai partir da seguinte observação. E essa observação é a seguinte. Cada trecho da solução, ou seja, cada trecho da solução que eu percorri com um determinado veículo, corresponde a um conjunto de cidades. E tudo que eu quero fazer é escolher um conjunto de trechos
ou seja, uma família de trechos que cubram todas as cidades. Essa palavra cobrir aqui já deve ter matado a charada, que eu estou falando de quem? Do problema de cobertura. Então, a nossa estratégia vai ser a seguinte. A gente vai enumerar todas as componentes possíveis S para cada empresa J. Então, o que significa uma componente? Uma componente é um conjunto de cidades que eu poderia visitar com um determinado carro J, com uma determinada empresa J. Então, pode ser que uma componente seja o triozinho Brasília, São Paulo, Porto Alegre, que eu vou visitar com uma empresa da Localiza. Outra componente pode ser Manaus, Fortaleza, que eu vou visitar com a Azul. E etc. Então, eu vou enumerar todas as componentes possíveis. Então, eu vou chamar esse S curva aqui simplesmente todos os pares de empresa subconjunto de vértices que correspondem a uma componente. E o que eu quero é selecionar um conjunto de componentes que cubram todas as cidades. Como eu falei, o que a gente acabou de fazer é reescrever, ou seja, enunciar, contar o problema de novo de uma outra maneira, só que agora em termos de cobertura por conjuntos. Isso sugere o seguinte, isso sugere que a gente utilize as técnicas que a gente já sabe para cobertura por conjuntos para esse problema. E com isso a gente tem uma formulação de programa linear inteiro, então eu vou pedir licença para quem já sabe o que é um programa linear inteiro para explicar rapidinho o que significa um programa linear inteiro. Um programa linear inteiro é simplesmente uma instância de um problema de descobrir valores de uma variável, ou de um conjunto de variáveis. As variáveis, no caso aqui, vão ser variáveis x da componente. E essa variável vai ser binária, significando 0 se eu não escolhi a componente JS, e 1 se eu escolhi a componente JS. Então, as variáveis desse problema que eu quero descobrir o valor, ou seja, eu quero descobrir o x, são x binários. E eu vou ter um conjunto de restrições lineares, por isso que eu chamo de programa linear, que correspondem a alguma consequência para o meu problema. Como eu quero visitar cada vértice exatamente uma vez, eu vou somar as variáveis, de todas as componentes que contém a minha cidade. Então, eu tenho que somar pelo menos uma. Eu consigo, então, escrever essa restrição de toda a cidade tem que ser visitada uma vez, com uma soma que tem que dar pelo menos uma, é uma restrição linear. E o objetivo aqui é simplesmente minimizar uma função de custo que também é linear. Nesse caso aqui, eu vou falar o seguinte. Eu não sei qual rota eu vou usar para visitar essas cidades com o carro J, mas eu vou estimar o custo dessa rota com o custo de uma árvore geradora mínima que eu chamei de MST. Então, MST aqui representa o custo de uma árvore geradora mínima para percorrer as cidades S utilizando o carro J, da empresa J. É claro que para cada percurso, além de pagar para cada trecho, além de pagar o custo de percurso, eu estou pagando a taxa de retorno, que é G. Bom, como essa variável aqui é binária, se eu somar em todas as componentes que existem, eu estou somando 0 para as componentes que eu não selecionei e estou somando uma vezes o custo daquela componente para as componentes que eu selecionei. Então, isso aqui vai dar exatamente o custo das componentes selecionadas. Bom, isso é um programa linear inteiro. A gente não sabe resolver programa linear inteiro em tempo polinomial, mas a gente sabe resolver a relaxação disso. Então, a gente reescreveu o problema, reiniciou o problema com o programa linear inteiro, e uma observação interessante aqui é que mesmo com restrições de integralidade, isso aqui é uma relaxação. E o motivo disso é que aqui a gente não está falando qual que é a rota, a gente está simplesmente estimando o valor da rota daquela componente. Então, mesmo com as restrições de integralidade, isso aqui é uma relaxação do meu problema. Mas beleza, vamos supor que eu relaxo essas restrições, e relaxar significa, ao invés de me dar uma solução inteira, me dá uma solução fracionária. Em vez de dar um x que vale 0 ou 1, me dá um x que vale entre 0 e 1. Suponha, então, que a gente tem uma solução fracionária desse x, desse PL. Tudo que a gente quer fazer, então, é descobrir, de fato, quais são as componentes que a gente vai escolher. Então, não basta eu dizer, essa componente aqui foi escolhida 0, 1. Eu tenho que falar, essa componente foi escolhida ou não. Então, a gente quer converter essa solução fracionária que a gente recebeu numa solução integral, que é o que a gente chama de arredondamento. E
Bom, então a gente vai criar o nosso algoritmo, vocês já devem ter percebido, nosso algoritmo de aproximação vai ser um algoritmo baseado em arredondamento da solução de um programa linear. A gente vai receber uma solução fracionária do PL. O PL é simplesmente a relaxação, ou seja, quando eu removo a restrição de integralidade do programa linear inteiro, e vou executar 3 fases. Esse é o meu algoritmo. Uma fase de cobertura que diz quais componentes eu vou de fato selecionar. E eu vou escolher um critério bem simples, mas um critério probabilístico. Eu vou falar, olha, esse x aqui ele vale 0,1 ou 0,2, ele vale um número fracionário. Mas cada componente ela está aberta, de certa maneira, com uma certa probabilidade. Essa probabilidade eu vou amplificá-la multiplicando por log n. Então, vamos supor que isso daqui, log n era 3, vamos supor que x é 0,1, então, quando eu multiplico log n vezes 0,1, dá 3 vezes 0,1, dá 0,3, então eu escolho aquela componente com probabilidade 0,3, certo? É claro que isso aqui pode ser maior do que 1 sobre log n, mas então eu simplesmente escolho deterministicamente. Mas o fato é, esses caras aqui podem ser bem pequenos, eu amplifico essa probabilidade multiplicando por log n e escolho essa componente com essa probabilidade. E é só isso que eu vou fazer. Se você usar algum bound simplesinho, pode ser um bound de Chernoff ou um bound de soma, qualquer coisa que vocês utilizarem, vocês vão ver que cada cidade, depois que eu executar isso para cada componente, vai estar coberta com alta probabilidade. Alta probabilidade aqui significa com probabilidade pelo menos 1 menos 1 sobre n. Certo? Então, para todos os efeitos, eu posso supor que depois que eu executei a fase A, todas as cidades estão cobertas. Logo em seguida, eu vou fazer uma fase de conexão. Lembra que a nossa solução, ela deve ser uma rota, que é um grafo conexo. E quando eu escolho isso daqui, eu simplesmente escolhi um conjunto de árvores geradoras mínimas, aquelas MSTs do PLI, que podem estar a priori desconectadas. Então eu vou conectar essas conexões uma segunda fase. Eu vou voltar aqui só para responder a Cris rapidinho. Você quer falar, Cris, rapidinho? Só pra gente... Não sei qual que é o protocolo. Oi. Deixa eu ver se eu entendi direito. Dá para você voltar no PL de novo? Deixa eu ver aqui. Você está somando... Eu só não entendi, quer dizer, como é que é esse seu... Pode ir para frente de novo, que eu quero entender direito o sorteio que você fez? É um sorteio bem simples. Para cada componente, eu vou sortear com probabilidade log n vezes x e s, independentemente. Então, mas você joga uma moeda e com essa probabilidade o cara é escolhido ou não é escolhido? Isso, exatamente. Tá, então não é um negócio que vai escolher uma entre as componentes, é só cada uma você vai escolher... Independentemente. Tá bom, beleza. Obrigada. É isso, obrigado. Nada. A coisa legal dessa aqui é que como o log n é muito grande, cada cidade é coberta com alta probabilidade. Eu estou perdendo completamente a estrutura aqui, e é por isso que eu tenho uma fase de conexão, porque eu posso a priori escolher conjuntos de componentes que formam um subgrafo desconexo. Por isso que existe essa fase de conexão, que é simplesmente uma garantia de que as componentes sejam conectadas. Eu não vou entrar em detalhes como isso é feito, mas basicamente uma solução ótima é um limitante inferior, simplesmente eu posso escolher a aresta mais barata para conectar isso todo mundo. Isso aqui vai dar um custo bem barato no final da solução. Esse daqui não é o ponto central do algoritmo. E, finalmente, a gente tem, então, um subgrafo conexo, agora gerador, depois da fase B, mas eu preciso da minha solução. Isso é simplesmente uma questão sintática, porque a solução do meu problema é uma rota. Então, eu preciso converter aquele grafo, que é alguma coisa conexa, mas não é uma rota, numa rota. Então, eu posso fazer uma estratégia parecida com o que a gente fez lá no início, que era duplicar arestas da árvore geradora minha. A gente vai fazer exatamente isso. A gente não vai aumentar muito o custo desse grafo. Então, aqui tem um overview bem geral do que significa esse problema. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto de cidades. O primeiro passo é resolver aquele programa linear, o relaxado, não o inteiro, porque o inteiro a gente não sabe resolver, e encontra uma solução da relaxação.
Depois a gente vai sortear as componentes probabilisticamente, independentemente. Cada componente eu sorteio com aquela probabilidade. E faço isso, né? Escolhi essa componente, depois eu escolhi essa componente, depois escolhi essa componente e terminei a minha fase de cobertura. Então, o que vai acontecer? Pode ser que eu dê sorte, mas pode ser que eu não dê sorte. Eu cobri todas as cidades, então todas as cidades estão em alguma componente, mas elas estão desconectadas. Tudo bem, eu vou simplesmente escolher a aresta mais barata que liga essas componentes no carro mais barato que tiver. Eu não tô muito preocupado com isso. Agora eu tenho um subgrafo gerador, mas não é uma rota, e eu não preciso inventar a roda. Eu posso simplesmente repetir aquilo que a gente fez lá no início, que é duplicar as arestas correspondente aos veículos corretos. E pronto. Agora eu sei que a minha solução aproximada é simplesmente essa rota que faz isso daqui. Então ela sai de Brasília, vai para Manaus, volta para Brasília, vai para São Paulo, vai para Porto Alegre, volta para São Paulo, volta para Brasília, vai para Fortaleza. Então, basicamente, esse é o algoritmo. E, bom, vamos analisar o algoritmo, essa parte é fácil. A gente sabe que a gente tem um algoritmo em tempo polinomial, a gente quer saber qual que é o custo desse algoritmo. O custo do algoritmo, ele é limitado, ele não é exatamente o custo das componentes selecionadas, mas ele é limitado por um fator constante do custo das componentes selecionadas. Então, tudo que a gente vai se preocupar é saber quanto custa o custo das componentes selecionadas. Então, seja esse o conjunto de componentes selecionadas, a gente quer somar simplesmente o custo de todas elas, e como é um algoritmo probabilístico, a gente quer a esperança disso. Como cada componente foi escolhida com probabilidade xjs vezes log n, a esperança da soma é simplesmente a soma das esperanças. Eu consigo tirar isso daqui para dentro, então essa esperança vai virar xjs vezes o custo da componente. Eu vou fatorar o log de n aqui, e a gente vai obter que essa soma aqui, que eu estou indicando com o mouse, é exatamente a função objetivo no nosso programa linear. Portanto, ele é um limitante inferior para o valor da solução integral. Certo? Então, pronto, a gente acabou de dar uma log de n de aproximação. E era exatamente esse todo o algoritmo de aproximação. Mas, para não dizer que foi muito fácil, a parte difícil ainda não chegou. A parte difícil é como é que a gente encontra uma solução do programa linear. Você pode me dizer, opa, é fácil. É simplesmente jogar fora as restrições de integralidade e colocar num solver do PL. Isso funcionaria se o número de variáveis não fosse exponencial. Então, a gente sabe que aquela formulação ela tem um número exponencial de variáveis mais um número polinomial de restrições. Para quem está acostumado com otimização, a gente sabe que isso está pedindo, está na cara do gol para pedir para executar o método dos elipsoides. Então, o que a gente vai tentar fazer em seguida, e espero conseguir fazer nos próximos 10 minutos, é explicar para vocês como é que a gente encontra uma solução fracionária em tempo polinomial. Bom, solução fracionária aqui, a gente tem que lembrar, a gente tem esse vetor aqui, ele tem tamanho exponencial, então, claro que só um subconjunto polinomial das entradas do vetor pode ter valores não nulos. E, claro, não basta qualquer solução, né? A gente não vai saber resolver aquela relaxação de forma exata, mas a gente vai dar um valor que não seja muito mais do que o valor ótimo da solução integral. Certo? Tem algumas nuances aqui, mas a gente vai tentar passar sobre ela. Então, logo em seguida, agora acabou tudo de aproximação do algoritmo do problema, e a gente vai falar só do programa linear. Para isso, eu vou ter que pedir de licença de novo, para quem já conhece, só para relembrar o que significa o método dos elipsoides. O método dos elipsoides, se você pegar o livro lá do Groeschel, do Lovager e do Scriver, vocês vão ver que tem um teorema muito bonito lá, que ele fala o seguinte: se o problema da separação é polinomial, então a relaxação do programa linear inteiro, ou simplesmente o programa linear inteiro, é resolvido em tempo polinomial. Ou seja, resolver o programa linear é simplesmente equivalente a resolver o problema da separação. Então, vamos explicar o que é o problema da separação? O problema da separação, a gente fala o seguinte: a gente está tentando resolver um programa linear, certo? Um programa linear
fracionário, não um programa linear inteiro. E a gente tem uma solução candidata. Alguém chutou lá um certo xi. Só que não necessariamente essa solução é viável, então eu preciso, de alguma maneira, decidir se isso aqui é uma solução boa ou se isso aqui é uma solução ruim. Então eu quero encontrar um vetor A e um número B. Por que um vetor A e um número B? Porque eu sei que um vetor vezes a variável x menor ou igual a B define um hiperplano. Aqui no espaço bidimensional eu estou definindo uma reta, mas em geral isso aqui vai definir um hiperplano. Só que não um hiperplano qualquer, eu quero um hiperplano tal que seja uma desigualdade válida, ou seja, isso aqui é uma desigualdade válida, o conjunto de soluções da minha relaxação estão de um lado do meu hiperplano, mas aquela solução candidata está do outro. Então esse aqui é o problema da separação, tudo que a gente quer é, dada essa solução candidata, como é que a gente encontra qual que é a desigualdade que está violada? Bom, para fazer isso, então, a gente tem que olhar... Bom, repara que aqui eu quero incluir restrições, eu quero incluir restrições, desigualdades, então o nosso problema original, ele tem um número polinomial de desigualdades, um número exponencial de variáveis, então a gente vai simplesmente olhar para o dual dele, que vai ter o contrário. Vai ter um número exponencial de variáveis, de restrições, e um número polinomial de variáveis. Então esse aqui é o dual da relaxação. Para quem é otimizeiro aí, provavelmente você está pensando em geração de colunas, é basicamente a mesma coisa. Então esse aqui é o nosso programa dual, a gente não precisa olhar com muito detalhes para ele, tudo que a gente precisa entender é quem é o problema de separação desse problema. EMA dual. Então a restrição dual é esse cara aqui. Eu tenho um y, que está associando um peso a cada vértice, então isso aqui é parte do meu problema, né? A minha solução candidata tem um valor para cada vértice. E eu quero descobrir qual dos S, ou seja, qual das componentes, eu vou somar os pesos, você pode pensar que eu estou coletando prêmios, só que toda vez que eu coleto prêmios, eu tenho que conectar os vértices que estão lá. Então eu tenho que tirar o custo de uma árvore geradora desses vértices que eu escolhi para coletar prêmios. Tudo bem? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, você pode imaginar esse problema. O problema da separação é encontrar algum S que isso aqui, de forma que isso aqui seja violado. Para encontrar algum S que isso aqui seja violado, é a mesma coisa aqui, esquecer o lado direito, olhar só para o lado esquerdo e falar qual que é o S que maximiza isso daqui. Por que o S que maximiza isso aqui ainda for menor do que G? Então eu sei que para nenhum S essa restrição é violada. Se eu encontrar algum S que seja maior do que G, então eu encontrei uma restrição violada. Esse problema existe e ele é chamado de Net Worth Maximization Problem. E está naquele artigo clássico do David Johnson e outros autores, eu não lembro de todos os autores, mas que fala exatamente de problemas de Steiner e de maximização de lucros. E a entrada desse problema é simplesmente um problema em grafos. Você tem um grafo, as arestas do grafo têm pesos, e os vértices também têm pesos. E eu quero encontrar uma árvore. Qualquer árvore. Qualquer árvore é uma solução para mim. Só que qual árvore eu quero encontrar? Eu quero a árvore que maximiza o peso dos vértices menos o peso das arestas. Então pronto. Agora que eu já sei qual é o problema da separação, eu posso simplesmente falar, resolve o problema da separação e eu sei resolver o meu programa linear de acordo com o teorema lá do método dos elipsoides do Scriver, do Lovász e do Grochel. Então acabou. Bom, seria verdade se esse problema fosse fácil. Mas a gente não consegue separar eficiente porque o problema é NP difícil. Pior, mesmo encontrar uma aproximação com fator constante é difícil. Então a gente está num beco sem saída porque a gente não pode usar o método dos elipsoides porque mesmo o problema da separação é NP difícil. Então a gente tem que parar um pouquinho e procurar uma estratégia alternativa. E a estratégia alternativa vai ser o seguinte, eu não sei resolver esse problema dual porque tem muitas componentes.
enumerar todas as componentes é componente pra caramba, eles são muitas componentes mesmo. Então, vamos modificar o dual fazendo o seguinte, vamos diminuir o número de componentes. Ou seja, vamos diminuir um pouquinho o número de restrições. Então, a gente vai modificar o programa dual e encontrar um programa linear correspondente que não vai ter exatamente o mesmo valor, claro, mas vai ter um valor que não é tão pior do que aquele que a gente estava querendo. Para fazer isso, a gente vai ter que voltar a pensar um pouquinho no problema. E a ideia é o seguinte, vamos pensar nas componentes, certo? Naqueles trechinhos que a gente percorre com cada carro, e vamos distinguir entre dois tipos de componentes. Uma são as componentes baratas e outras são as componentes caras. Barata aqui no sentido de que o custo de percurso é barato. Cara aqui no sentido que o custo de percurso é caro, ou seja, o custo de gasolina de percorrer todas aquelas cidades é caro. Estou percorrendo uma distância muito grande. Barato significa que eu estou percorrendo uma distância muito pequena. A gente vai definir um pouquinho mais formalmente uma componente como cara se o custo do percurso ou o custo da árvore geradora mínima for maior do que a taxa de retorno G. E barata, caso contrário. E quando a gente tiver alguma componente cara, vamos supor que a gente tem uma componente cara que é sair de São Paulo até Porto Alegre, a gente vai quebrar essa componente, como o custo de percurso é muito grande, a gente vai quebrar essa componente em várias componentes baratas. Então vamos supor que a gente parou no Paraná, visitei lá o Leandro, depois eu vou para Porto Alegre. Então a gente quebrou esse percurso longo em vários percursos baratos. É claro que a gente vai ter que pagar uma taxa de retorno adicional quando a gente quebra esse percurso. Mas tudo bem, esse valor é pequeno comparado ao custo do percurso grande. Então a gente vai fazer isso. Se a gente olhar para o nosso programa, da relaxação do nosso programa linear original, esse daqui é simplesmente uma cópia lá, onde a gente relaxou as restrições de integralidade. Essa relaxação ela contém uma variável para todas as componentes, inclusive aquelas componentes bem caras, que é sair de São Paulo, de Brasília até Porto Alegre. E a gente jogou fora alguma delas. E agora a gente está incluindo só aquelas componentes que foram baratas. Só as componentes que são muito, muito baratas. Certo? Essas componentes que são baratas eu estou representando por S curvo menor ou igual a G. Só isso que eu fiz. Bom, a solução modificada ela é um PL diferente, porque quando a gente joga fora algumas variáveis, o custo da solução pode aumentar, porque é um problema de minimização, mas ela não vai aumentar muito, eu não vou explicar por quê, mas é simplesmente um argumentinho de verificar que a gente, para cada cidade que a gente quebra, a gente está pagando no máximo um G, que é um pedaço da rota. Então não é muito difícil mostrar isso, mas vamos supor que isso é verdade, e vamos olhar agora para o dual, porque a gente queria de fato resolver o problema da separação. Bom, o dual é completamente equivalente ao anterior, com a diferença de que em vez de ter todas as restrições para todas as componentes, eu tenho restrições só para um subconjunto de componentes. É outro problema de separação, porque tem menos restrições, mas é uma versão ligeiramente diferente do mesmo problema. E essa restrição, como a gente viu, a gente não sabe resolver esse problema de separação. Então, esse problema de separação ainda assim é muito difícil. Então, vamos tentar simplificar esse programa linear. Então, vou tentar adiantar um pouquinho. Tudo que a gente vai fazer é exatamente isso que vocês devem ter visto. Eu vou voltar aqui. A gente tinha esse termo negativo aqui, que estava complicando a minha vida, mas eu sei que agora esse termo negativo aqui é um valor bem pequeno. Esse aqui é um valor no máximo G. Então, eu vou fingir que ele não existe. E vou resolver esse programa dual de linha. E vamos olhar para esse problema e ver o que ele é. A separação é mais simples. A separação é mais simples. Ao invés de ser aquele network maximization, agora o problema a gente pode imaginar é o seguinte. Encontre uma árvore G, encontre uma árvore de custo no máximo G, porque lembra que todos os S, eu só estou considerando componentes que o custo é no máximo G. Mas que tenham maior peso, porque eu quero maximizar o lado esquerdo. Bom, esse problema também não é novo, esse é um problema existente. Está no mesmo artigo lá do David Johnson, ele chama Budget-Steiner Tree Problem. Só que ele é NP difícil. Então a gente também não sabe resolver.
A vantagem é que dessa vez ele não é tão difícil assim, porque ele admite uma 5 aproximação. Na verdade, tem uma aproximação melhor para ele, a gente simplesmente vai usar a 5 aproximação do David Johnson. Beleza. Então vamos tentar entender o que está acontecendo por enquanto. Então esse daqui é um cenário possível. A gente falou de vários programas lineares. Então, a gente tem vários programas lineares. Aqui tem um ótimo da minha solução. Aquele programa linear inteiro, que é uma relaxação. O problema relaxado. O problema com as árvores restritas. E a modificação da restrição. Então, tem vários programas lineares. E não sei resolver nenhum deles. Eu não sei resolver nenhum deles, mas esse problema aqui, que foi o último que a gente encontrou, a gente sabe aproximar. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu vou aproximar. Bom, lembra que o método dos elipsoides falava que se eu sei resolver o problema da separação, eu sei resolver o programa linear. Mas o que acontece se eu só sei aproximar o problema da separação? Eu sei aproximar o programa linear. Então, basta executar o método dos elipsoides até onde der. A gente vai executar o mesmo método dos elipsoides, mas a gente vai parar antes de terminar, porque a gente não sabe resolver. Então, a gente vai começar com um conjunto vazio de desigualdades. Lembrando que o método dos elipsoides você vai gerando as desigualdades. Encontre uma 5 aproximação lá para a solução candidata que você tiver, atual. E pode ser que a gente deu sorte. Quando a gente deu sorte, a soma dos y lá é maior ou igual a g, naquela árvore que a gente encontrou. Quando isso for verdade, a gente encontrou uma desigualdade violada, a gente soma e pluga no método dos elipsoides e continua rodando a nossa caixinha preta do método dos elipsoides, como se a gente soubesse realmente resolver aquele problema. Isso vai acontecer durante um tempo. Eu vou dando sorte, vou dando sorte, vou dando sorte, até que em um determinado momento, a solução que eu obtive da minha 5 aproximação, mas ela é uma 5 aproximação. Então, não consegui identificar uma restrição violada no meu programa dual. Mas tudo bem. Eu vou devolver essa solução ainda assim, e esse conjunto de desigualdades. E eu vou falar, bom, isso aqui é o melhor que eu consegui, então essa solução é a solução mais próxima que eu consegui do que eu queria resolver, do que eu poderia resolver. E agora eu vou resolver a relaxação original com as variáveis correspondentes. Lembrando que cada restrição que eu gerei corresponde a uma variável do meu PL original. Agora, no meu PL original, eu só vou ter um número polinomial de variáveis, então eu posso resolver com qualquer método preferido. E agora eu tenho uma solução fracionária, eu posso rodar o meu algoritmo de arredondamento do jeito que eu tinha explicado. Bom, vamos só discutir aqui, eu não vou entrar em detalhes como é que a gente demonstra cada coisa, mas basicamente agora tudo é algébrico, não tem nenhum insight, não tem nenhuma dificuldade além de álgebra. E a gente só precisa estabelecer alguns limitantes. Aqui a gente tem os mesmos programas lineares, e aqui do lado direito tem os programas lineares, quando a gente considera só aquelas variáveis que eu consegui obter com o meu método dos elipsoides parciais. Então, aquele problema que eu estava tentando resolver originalmente é esse D aqui. Quando eu incluo só um subconjunto das variáveis, eu vou obter esse DA aqui, que pode ser muito, muito grande, mas a gente vai ver que esse cara aqui, ele não é tão maior do que o valor ótimo, que é o que eu queria. Bom, eu vou ter esse limitante aqui, que é o DA. O D' é menor ou igual que 2, porque eu estava simplesmente jogando fora aquele termo negativo, e aqui a gente sabia que o termo negativo era pequeno. A gente consegue mostrar isso com alguma continha. O D' A é menor ou igual que 5 vezes o D' menos G. Esse daqui é aquele que a gente queria resolver. Esse daqui é aquele que a gente conseguiu. Ele é no máximo 5 vezes, porque a gente está resolvendo usando o método elipsoide, usando um algoritmo de aproximação para o método da separação. O D' menor ou igual que G é menor ou igual do que o D' menor ou igual que G, porque esse daqui é simplesmente uma restrição desse. Lembrando que esse daqui eu simplesmente restringi um pouquinho o problema dual, como é um problema de minimização, ele tem que ser um limitante inferior. E esse problema P aqui é o mesmo D. Ele é menor ou igual a 4 vezes o PT, por causa daquele argumento que eu falei. Eu vou quebrando componentes caras em componentes pequenas. Eu não vou detalhar como eu chego em cada conta, mas falei. É simplesmente umas continhas algébricas. Quando eu somo tudo isso, se eu passar a régua aqui embaixo e somar, o que eu vou obter é exatamente aquilo que eu queria. A solução fracionária do programa linear
que eu queria para rodar o meu algoritmo de aproximação de arredondamento, é no máximo um fator constante do valor do ótimo da solução integral. E voa lá, a gente dá uma solução fracionária, como a gente queria no início. Bom, era isso que eu queria falar, só vou fazer algumas conclusões bem rapidamente. Vamos resumindo, então, a gente encontra uma solução que é uma log n aproximação para o CARS. Essa solução ela é assintoticamente ótima, então vocês não teriam vergonha de contar para o seu chefe, porque eu encontrei uma log de n que é bem ruim, se n for grande, mas eu também não consigo fazer muito melhor do que isso, porque a gente acredita que P é diferente de NP. E o que dá para fazer além disso? Vocês devem ter percebido que a grande dificuldade aqui não foi com relação ao problema do TSP, em particular, mas em resolver aquele programa linear de maneira aproximada. Então, a gente pode imaginar que a gente tem um framework, ou tentar generalizar de uma maneira mais forte, mais clara, problemas de conectividade com múltiplas distâncias. Então, a gente está pensando em um problema de conectividade para problemas com múltiplas distâncias. Então, esse framework que a gente fez, ele generaliza para vários problemas. A gente pode pensar no Price Collecting Steiner Tree, o Constraining Forest e vários outros. Você pega esse problema de conectividade favorito e tenta plugar aqui, e às vezes dá certo. Então, esse resultado vai aparecer no Latin, ou pelo menos vai aparecer nos proceedings do Latin. E era isso, e eu dou um doce para quem resolver essa questão em aberto, porque era para ser uma questão bem simples, mas eu não consegui resolver, que é o seguinte: no mundo real, o número de companhias que eu vou escolher ele é pequeno, ele é constante. Então, imagina que o número de companhias de veículo que eu quero escolher é 2. É fácil dar uma 2 vezes alfa, onde alfa é a aproximação do TSP. Mas a intuição diz que eu deveria encontrar uma alfa aproximação, porque eu só tenho 2 veículos. Então, basicamente, eu tenho uma instância do TSP um pouquinho modificada. Então, a pergunta que eu deixo em aberto é qual que é a dificuldade se o número de carros é uma constante. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado, Leilton. Convido a todos a ligar o microfone para agradecer ao nosso palestrante. Antes de passar para a fase de perguntas, um comentário, o Guilherme até mandou no chat. Esse trabalho foi aceito por Latin, que estaria acontecendo essa semana. Infelizmente foi adiado aí, pelo menos para o ano que vem. Se tudo correr bem, ano que vem a gente está em São Paulo para assistir uma versão resumida desse trabalho sendo apresentado. Agora, passando para a fase de perguntas. Não sei se alguém já tem alguma pergunta. Obrigado, Cláudio. Eu tenho uma pergunta sobre o G. O G, igual você falou, o problema já é difícil o suficiente com o G constante, mas eu acho que tem 2 maneiras naturais de generalizar o G para trazer mais ainda para perto da realidade, que é você pensar o G depender da empresa, né, ou do carro, ou você colocar, na verdade, o G depender do início e fim de cada rota, né? De cada sub-rota. Porque, o problema... tipicamente, quando você aluga um carro, a taxa de retorno ela é cobrada proporcional à distância de para onde você está deixando o carro. Isso. Então, tem várias maneiras de você enxergar isso, várias maneiras de generalizar isso. Então, a maneira mais simples, e porque era um trabalho de mestrado, foi essa maneira que a gente escolheu, foi simplesmente falar, bom, o que torna o problema difícil é que tem uma taxa de retorno. Uhum. Porque se não tivesse taxa de retorno, eu acho que vocês já devem ter percebido que você simplesmente escolhe o carro mais barato entre cada par de vértices, né? Porque se você sempre pode trocar de carro, você sempre troca de carro. Uhum. Então, o que torna o problema difícil é esse G. E tem várias maneiras. Uma é botar GI aqui, um GJ, que depende do veículo que você escolheu. Obrigado, Jaime. Outra maneira é você falar também que
a maneira que o problema está definido originalmente é que esse G aqui, na verdade, é uma distância do ponto de destino ao ponto de origem. Sim. A primeira maneira que eu falei, que é botar um G que depende da companhia, eu acredito que é trivial você estender os mesmos resultados, porque as contas resolver o programa linear independente desse G. Porque tudo que a gente precisa para resolver o programa linear é fixar cada carro. Como o número de companhias é polinomial, você fixa o carro e resolve a árvore geradora para aquele carro, imaginando que a gente só tem uma distância. Então, a maneira que a gente resolve o problema da separação é fixa um carro, resolve o problema da separação para cada carro. Se a gente deu sorte em algum carro, a gente encontra uma solução, uma restrição que está violada. Se a gente não deu sorte nesse carro, a gente tenta o próximo carro. Se a gente não deu sorte em nenhum carro, então a gente tem a desigualdade que a gente precisa para encontrar a aproximação. A outra maneira é uma maneira que parece mais difícil, que é botar uma função de distância aqui, que é um D independente desse D aqui. Pode ser que seja simplesmente DJ do ponto de destino ao ponto de origem. Aí, nesse caso, o problema fica fácil, porque você simplesmente duplica esse DJ aqui. Uhum. Se for uma função completamente independente aqui, eu já não sei o que acontece, aí tem que pensar um pouco. Eu acho que é natural assumir que é proporcional à distância. Esse é o problema natural. Esse é o problema natural. Aí ficaria alguma... A gente realmente não fez alguma coisa linear nesse DJ aí, né? Isso, se for linear no DJ, eu acredito que o problema fica mais fácil, não mais difícil. Porque basicamente você está duplicando as arestas, então você resolve o TSP com as menores arestas, então eu acho que seria uma aproximação constante. Não tenho certeza, até eu tenho que pensar um pouquinho. Mas eu acho que o que torna ele difícil é o fato de ter um G aqui que não é exatamente o mesmo valor que está aqui. Se for simplesmente o mesmo valor, não sei. Obrigado, Flávio. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma outra curiosidade, mas não queria monopolizar. Pode. Só uma curiosidade, aquela aproximação do grupo TSP, só, não precisa falar sobre ela, mas só o flavor dela usa... Metric. Esse aí. Metric. Você só mencionou a razão de aproximação, mas ela é parecida com a aproximação do TSP ou ela é... Não, é porque o TSP é constante, né? Certo. O TSP é constante. O grupo TSP ele é tão difícil como o set cover. Ele é mais difícil do que o set cover. Então são algoritmos probabilísticos aqui. Na verdade, tem uma história bem longa. Eu não sei exatamente, porque eu não faz muito tempo que eu estudei isso, mas você já deve ter ouvido falar de tree metric. Não. Tree metric é quando você encontra uma árvore que aproxima uma métrica. Então, você tem um espaço métrico, você encontra uma árvore geradora, e você resolve o seu problema com uma aproximação constante nessa árvore geradora. Essa árvore geradora ela é aleatória. Então, na média, a solução da árvore geradora é uma aproximação para o problema original, perdendo um fator de log de n. Então, basicamente, é tree metric, e o legal disso aqui é que eles conseguiram mostrar que mesmo com essa estratégia de tree metric, eles conseguem desaleatorizar. Mas aí é completamente não trivial, não saberia explicar. Beleza. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguém... Bom, se não temos mais perguntas, vou convidar todo mundo a agradecer novamente o Leilton, e aí a gente encerra a gravação, mas a gente continua aqui na sala se alguém quiser fazer mais algum comentário. Então, obrigado novamente, Leilton. Obrigado.